Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, já o Ricardo vai cantar. Já. Aleluia. Vamos ouvir o pastor Erival, em nome de Jesus, o diácono Erival. Gente, queremos avisar que o cantor Ricardo Machado, ele tem prendários para vender. É bem pouquinho os prendários dele. E bom, do tanto que a quantia é o valor. Rapaz, eu fico até com cerimônia de dizer o valor. Eu digo, Ricardo, diga o valor do teu prendário. Ah, mas só tem 10. E só é 30 reais. Rapaz, não dá nem para dizer o valor. O barato desse jeito é igual o relativo a CD. É. Todas as músicas, desde quando ele começou até ontem. Aleluia. Tem gosto. Deus abençoe. Fique à vontade, pastor. Muito amada igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com a paz do Senhor. Amém? Vamos cumprimentar também o pastor Isaías e todos os nossos companheiros que estão aqui na retaguarda, com a paz do Senhor, e que Deus nos abençoe grandemente. Quero agradecer em primeiro lugar a Deus por esta rica oportunidade de estar aqui participando desta festa, né? Tão maravilhosa, né? Também agradeço aqui o pastor Isaías, que foi o canal de bênção, que nos convidou para fazer parte dessa festa e estar aqui aprendendo da palavra do Senhor, juntamente com os irmãos, através dos louvores, da mensagem, dos cânticos, porque a palavra do Senhor é quem edifica, a palavra do Senhor é quem restaura, quem regenera, a palavra do Senhor é quem transforma o mais vil pecador em cidadão do céu. Sem mais delongas, vamos ler a palavra do Senhor encontrado no livro de João, capítulo 3, versículo 1 a seguir, um texto bastante conhecido, né? Leiamos. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazem, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E disse Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não entra no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. E não te maravilheis por ter dito: necessário vos é nascer de novo. Amados e queridos irmãos, aqui nós encontramos dois mestres. Nós vimos aqui um diálogo entre dois mestres, um celeste e outro da terra, né? Nós sabemos que Nicodemos era um fariseu. A Bíblia fala que era um príncipe. Na verdade, por que príncipe? Porque Nicodemos tinha o seu lugar de destaque. Ele era um homem de um vasto conhecimento. E nós sabemos que um fariseu, o seu objetivo, a sua função principal era conhecer os 613 preceitos, as leis de Moisés. E isso Nicodemos fazia com certeza com a maior facilidade, porque Nicodemos, além dele ser um fariseu, conhecedor das leis de Moisés, ele também fazia parte do Sinédrio. Ele era um membro do Sinédrio. Mas o que é Sinédrio? Sinédrio era composto por 70 homens, alguns anciãos, homens de uma minoria qualificada para exercer essa função que requer muita sabedoria e cautela para julgar as pessoas. Vamos resumir que o Sinédrio é um tribunal. Então, naquela época, poucos tinham este privilégio e este vasto conhecimento para que pudesse assumir um lugar
no Sinédrio, e Nicodemos era um destes que fazia parte do Sinédrio. Então, Nicodemos era reverenciado pelos demais companheiros, porque ele era um homem de um conhecimento muito grande. Por isso Nicodemos tinha o seu lugar de destaque. Mas como mestre, Nicodemos não queria ficar preso apenas no seu conhecimento. Ele percebeu que Jesus realizava milagres, prodígios, e onde Jesus ensinava, as multidões se aglomeravam em sua volta, e ali muitos eram beneficiados. Até porque Nicodemos, quando viu Jesus transformar água em vinho, e o mestre que provou o vinho disse: por que usaste o vinho mais ruim primeiro e deixaste o melhor por último? E nós sabemos que Nicodemos ficou sabendo desses milagres e de outros milagres operados por Cristo Jesus. Então Nicodemos achou por bem ir de encontro com Jesus. Jesus não encontrou com Nicodemos. Nicodemos foi à casa de Jesus. Mas por que Nicodemos procurou conversar com Jesus à noite? Temos vários motivos que que Nicodemos, ou melhor, procurou Jesus para conversar à noite. Em primeiro lugar, ele queria conversar com Jesus a sós, para adquirir mais conhecimento, e não queria ser incomodado. Em segundo lugar, Nicodemos queria conversar com Jesus e não queria ser visto pela população, porque ele era um homem muito conhecido, muito importante, e ele não queria que alguém visse ele conversando com Jesus. E são várias linhas de pensamento que traz ao pensamento de que Nicodemos escolheu esse horário de conversar com Jesus à noite. Mas o mais importante é que Deus, tendo o seu pleno conhecimento, ele tinha marcado um momento muito importante para Cristo Jesus evangelizar pessoalmente Nicodemos, um mestre, um príncipe dos judeus, um fariseu. Nós sabemos que Cristo Jesus evangelizou, aproveitou essa oportunidade e evangelizou Nicodemos. O evangelismo pessoal é um evangelismo de grande valia, um evangelismo que surte seus efeitos. Nós sabemos que quando você sai de porta em porta, conversando com as pessoas, louvando ao Senhor, mostrando o caminho, a verdade e a vida, e mostrando que Cristo Jesus é o caminho que leva para o céu, as pessoas se rendem aos pés de Jesus, e o Evangelho curte um efeito no coração, através da sua palavra, porque Romanos capítulo 10, versículo 8 diz: a palavra está junto de ti, no teu coração, na tua boca. Esta é a palavra de fé que pregamos, porque se com o teu coração creres e com a tua boca confessares que Cristo Jesus é o Filho de Deus, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Amados e queridos irmãos, a palavra do Senhor é a palavra que transforma o mais vil pecador em um cidadão dos céus. E Nicodemos teve um privilégio que muitos não tiveram: foi evangelizado pelo próprio Cristo, enquanto outros homens também tiveram essa oportunidade brilhante de ser evangelizado pelo dono da vida, de ser evangelizado pelo grande mestre Cristo Jesus o Nazareno. Nós sabemos que Zaqueu, no capítulo 19, Jesus Cristo agora sai para ir para Jericó, e de repente ele para debaixo de uma figueira, porque como onisciente, Jesus Cristo sabia que Zaqueu estava em cima daquela árvore. Mas por que Zaqueu subiu naquela árvore? Porque tudo que Zaqueu queria em sua vida era conhecer Jesus pessoalmente, mas ele não podia conhecer Jesus. A Bíblia diz que ele era um homem de pequena estatura e não conseguia chegar até Cristo, porque onde Jesus estava, a multidão era grande e se aglomerava em volta do nosso mestre para ouvir e aprender os ensinamentos de Jesus e ser beneficiado pela sua palavra e pelos milagres.
chegar até o mestre, mas ele teve uma ideia brilhante, subiu em uma figueira, porque ele sabia que Jesus havia de passar ali, mas Jesus, como único, suficiente Salvador da humanidade, Jesus Cristo, com a sua presciência, já sabia que naquele dia havia salvação ali na casa de Zaqueu. Quando ele parou debaixo da árvore, ele disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Zaqueu ali recebeu uma grande surpresa, porque Zaqueu queria ver Jesus, mas ele pensava que Jesus não o veria, mas como onisciente, Jesus sabia que ele estava ali, e Jesus já sabia que Zaqueu também ia ser salvo, não só ele, como toda a sua família. Mas o privilégio maior, Zaqueu teve a grande surpresa de ser evangelizado pelo Cristo Jesus, o Salvador das nações. E quando Zaqueu disse: hoje vem salvação a esta casa, porque este também é filho de Abraão. E alguns hipócritas começaram a murmurar, dizendo que Jesus iria comer na casa de pecador, e Jesus repreendeu, porque Zaqueu naquela época tinha esse privilégio, porque ninguém poderia tirar, porque Jesus já tinha marcado um encontro ali com Zaqueu, e ele disse: hoje vem salvação a esta casa. Eu acredito que com certeza aqui foi alguém convidado para ouvir esta palavra que regenera e que transforma. E se você nesta noite ouvir a palavra do Senhor, como disse em Romanos capítulo 10, você nesta noite marcou um encontro com Deus nesta casa. E não desperdice este privilégio de também receber o evangelho da transformação. E outras pessoas foram evangelizadas pessoalmente por Cristo Jesus, mas o tempo é restrito e não nos convém nos prolongar mais. Mas a mulher samaritana também foi evangelizada por Jesus. Jesus ali descobrindo tudo que tinha acontecido com ela, que ela já havia tido 5 maridos, e o atual que ela estava com ela também não era dela. E ela olhando para Jesus e disse: eu vejo que tu és profeta. E correu e chamou as pessoas de Samaria, e aquele povo vieram e se aglomeraram em volta de Jesus, e muitos foram evangelizados pessoalmente por Cristo Jesus. Jesus também evangelizou uma mulher adúltera, que foi pego no ato do adultério, e eles trouxeram até Cristo Jesus e disse: mestre, essa mulher foi pego no ato de adultério, no flagrante, e de acordo com a lei de Moisés, ela tem que ser apedrejada. De acordo com a lei, ela tem que ser apedrejada. E tu o que dizem? Jesus baixando a cabeça, riscando o chão, olhando para os homens que estavam ali acusando aquela mulher, disse para eles: olha, quem dentre vós não tem nenhum pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. E a Bíblia nos diz que eles foram saindo dos mais velhos até o mais novo. Jesus, olhando, viu que não tinha ninguém, disse: mulher, onde estão os teus acusadores? E ela olhou, e Jesus disse para ela: nem eu pouco te condeno. Mas agora Jesus disse a palavra-chave principal: vá, mas não peques mais. Porque Cristo Jesus sempre vem de encontro com a humanidade através da sua palavra. Mas as pessoas é que muitas vezes não vão de encontro com a palavra e fogem para os prazeres da vida, que o fim é morte. Mas Jesus Cristo veio para trazer vida, e vida com abundância. Nós sabemos que em 2 Timóteo capítulo 5, capítulo 2, ou melhor, versículo 5, está escrito: há um só
Jesus. E naquele momento ele estava só. Até o seu próprio pai lhe abandonou. Mas ele não desistiu, porque ele sabia que precisava salvar a minha vida. Ele sabia que precisava salvar a vida de todos quantos estão aqui nesta noite. Ele sabia que precisava salvar milhões e milhões de pessoas sedento no mundo do pecado. Ele sabia que precisava salvar milhares e milhares de pessoas escravos pelo pecado. Na medida em que homens, mulheres, jovens e crianças vão se entregando as suas vidas para Cristo Jesus, milhares e milhares de pessoas, eles avançam e andam para um abismo profundo. E a responsabilidade está sobre esta igreja. A responsabilidade está sobre nós de fazer o id em todas as nações, pregando o Evangelho de Cristo Jesus, porque só Cristo Jesus é quem salva. E nós sabemos que Ele nunca vai esquecer de você. A Bíblia está recheada de mensagem que Deus lembrou de Abraão, Deus lembrou de Jacó, Deus lembrou de Raquel que não tinha filho, Deus lembrou de Ana que orava só mexendo os lábios e abençoou a todos. Deus lembrou também de Mardoqueu, um homem simples, servo, manso e humilde, que servia no palácio de Assuero, ali na porta. E Deus lembrou das orações de Esther, quando intercedia pelo seu povo judeus. E agora Deus incomodou o rei Assuero para que ele possa pedir os livros da crônica, que é o diário que eles escrevem tudo o que acontece. E a Bíblia diz que quando o rei Assuero começou a ler as crônicas, Deus trabalhou o coração do rei, deixou que o rei ficasse com sono. O rei não dormiu, o rei foi ler as crônicas. E quando foi ler as crônicas, Deus fez com que o rei lesse a história de Mardoqueu, quando dois eunucos que serviam no palácio do rei tentaram conspirar para matar o rei Assuero. E quem livrou? Mardoqueu livrou o rei, mas ninguém livrou. E quando o rei leu as crônicas, o diário das crônicas, ele pôde contemplar, ler a história de Mardoqueu salvando a vida do rei. E eles perguntou para o jovem: o que foi feito por esse homem que salvou a minha vida? E os jovens disseram: nada, nenhuma coisa em benefício dele foram feitos. Essa história é muito longa, mas o mais importante é que o diário escrito pelo povo ali, os escrivãos de Mardoqueu, não era só apenas aquele diário. Deus nos altos céus também tem o seu diário, só que é o diário oficial. A tua história está escrito lá, minha irmã. A tua história está escrito lá, meu irmão. Deus jamais vai esquecer de você. E Deus lembrou de Mardoqueu, lembrou do povo israelita, lembrou de Esther e as suas orações. E agora Deus leu o diário oficial e mandou a bênção do Senhor. Todo aquele povo que estava prestes a ser morto, toda aquela nação, Deus agora lembra e olha no seu diário oficial. Além do diário do rei Assuero, Deus tem um diário nos céus. Fique certo, Deus não esqueceu de você. Deus vai lembrar a qualquer momento, quando Ele vê o seu diário oficial. Tudo que você faz em benefício da obra do Senhor está registrado, e a qualquer momento Deus irá lhe abençoar, e a sua recompensa é certa. Creia, tenha convicção, porque Deus nunca esquece de nenhum filho seu, porque o Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário para te libertar, para te salvar. Mesmo ele sendo morto, ele não desistiu. E a Bíblia diz que ele deu brado na cruz do Calvário: Pai, está consumado. A terra tremeu, os sepulcros se abriam, as pedras federam ao meio, o sol escureceu, a lua não deu mais o seu brilho. E quando os sepulcros se abriram, um dos que estavam mortos ressurgiu daquela sepultura. A Bíblia diz que eles andaram na cidade santa e foram vistos por muito. Cristo Jesus te aguarda. A qualquer momento Cristo Jesus virá buscar esta igreja. Fique no seu posto de cristão e espere a vida de Cristo Jesus. Deixe de coisa, deixe de brincar de ser crente. Seja fiel, que Cristo Jesus breve vem buscar a sua igreja. E eu agradeço a oportunidade